começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E você que nos acompanha sabe que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui para levar até você informação sobre os mais variados assuntos, temas sociais, temas jurídicos também, para deixar você cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres e também cada vez mais atuante na sua comunidade. Lembrando que o nosso programa é exibido através das nossas parceiras TCM no canal 23.2 e Telecab no canal 2. E se você deseja ver aqui algum entrevistado ou algum tema específico, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso Instagram, @programa Cidadania, tudo junto. Acesse, converse conosco, dê sua sugestão, sua crítica para os nossos próximos programas, a gente trazer aqui um assunto e um convidado que é do seu interesse. E por falar em assunto, Adalto, o nosso programa hoje vai trazer um assunto que é pouco debatido, às vezes, muito pouco conhecido pelas pessoas, mas muito importante. E como nossos programas semanais que aqui fazemos, nós fazemos questão de trazer temas que tragam conhecimento ao nosso telespectador, e hoje trazemos um assunto que se chama justiça restaurativa. Na verdade, que apesar de estar em prática no Brasil, se pouco comenta ainda acerca do assunto. Hoje nós temos a doutora Elissandra aqui, que irá tratar conosco, trazer alguns esclarecimentos, sobretudo do que seja a justiça restaurativa, seus objetivos, as pessoas que participam e qual a finalidade especificamente desse tipo de atuação. Então, para nós é um prazer hoje receber a doutora Elissandra, que vai trazer exatamente, abordar esses assuntos aqui hoje conosco. Pois é, daqui a pouco, no nosso segundo bloco, a gente já vai conversar com a doutora Elissandra, que já está aqui nos nossos estúdios. Mas, Adalto, como você falou, justiça é uma coisa que é comum a todos nós. Todo mundo sabe o que é justiça. Restaurativa também. Mas o que seria a justiça restaurativa? Por que ela foi criada? Para que ela foi criada? Então, por conta da importância do assunto, que nós resolvemos trazer esse tema ao debate para que as pessoas possam conhecer o que significa a justiça restaurativa. E para tratar sobre esse tema, nós já estamos aqui com a nossa convidada, que no próximo bloco vai poder esclarecer alguns pontos para a gente. Então não sai daí, que é rapidinho, a gente volta já com o segundo bloco do Cidadania. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania e eu já vou apresentando a nossa convidada, debatedora de hoje, doutora Elissandra Barbosa, que é professora da UERN, está na vice-direção da Faculdade de Direito e é autora de algumas obras que ela vai inclusive falar aqui pra gente. Doutora Elissandra, inicialmente, muito obrigada pela sua presença. Como nós falamos no primeiro bloco, né, Adalto? É um tema muito importante, mas pouco debatido e, por isso, pouco conhecido pelas pessoas. Então, obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco e apresentar esse tema para as pessoas. Bem, eu agradeço extremamente o convite aqui, meu amigo Dr. Adalto, aqui da minha ex-aluna, hoje aqui uma excelente apresentadora do programa, entrevistadora.
dizer que o tema justiça restaurativa é um tema hoje, digamos que seja a menina dos olhos do Conselho Nacional de Justiça. O que seria a justiça restaurativa? Ela é uma justiça que já existe em alguns países, desde a década de 60, 70, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, e que no Brasil ela começou a existir, a ser implantada mais ou menos nos anos 2000. E aí, por iniciativa de um juiz que viajou, que conheceu um projeto internacional, que se interessou, mas algo muito limitado, muito, digamos assim, controlado, direcionado por um magistrado específico, né? E aí, posteriormente, a gente tem um projeto de justiça restaurativa em Jundiaí, em 2002, e na sequência a gente tem aconteceu em Brasília uma audiência pública para falar sobre o assunto, e de passo a passo o assunto começa a ser difundido no Brasil. Então, dos anos 2000 para cá, a gente começa essa propagação das práticas restaurativas no Brasil. E o que é a justiça restaurativa? Na verdade, não existe um conceito muito específico, né? A própria resolução da ONU de 2002, que fala sobre justiça restaurativa, ela deixa muito em aberto. Mas o que é justiça restaurativa? Seria uma situação onde, vamos trazer para o lado do crime, né? O crime, ele passa a ser visto como um dano que foi provocado a uma pessoa ou a pessoas e que precisa ser reparado. E que para que esse dano seja reparado, é preciso que o agressor, o infrator, ele reflita, ele se autorresponsabilize e queira voluntariamente reparar esse dano. Há ela também não é aplicada só no âmbito criminal. Por exemplo, inclusive em Mossoró, ela já está sendo aplicada nas escolas públicas, né? Já está sendo aplicada nas escolas públicas. Então, ela também atua nesse formato de prevenção, né? Conflitos escolares. Inclusive, a Prefeitura de Mossoró, ela tem parceria com o Ministério Público. O Governo do Estado acabou de assinar agora um acordo ano passado também de parceria com o Ministério Público para justamente começar a trabalhar as práticas restaurativas já nas escolas para evitar que esses conflitos cheguem até o Poder Judiciário. Então, essa é a ideia. Então, o que seria? As pessoas são colocadas em um ambiente de conversa, de diálogo, e ali a vítima, ela expõe os sentimentos, as angústias dela, os desejos dela, o que aquele crime que ele provocou de dano à pessoa dela, e o infrator ele vai refletir, vai ouvir, vai ser ouvido também, e a ideia é que ele se autorresponsabilize. Tudo isso de uma forma extremamente voluntária, as pessoas não são obrigadas a participar. E pode participar também os familiares da vítima, os familiares do infrator, a comunidade interessada, algum órgão, alguma ONG, enfim. A ideia é, para além do processo penal, não somente aquela questão da retribuição, da aplicação de uma pena, mas daquele momento de diálogo sobre o crime. O crime é um fato, provocou um dano, precisa que alguém se responsabilize. Essa é a ideia. Então é interessante, viu, Joyce, doutora Alessandra, que o próprio nome ele já diz, é uma justiça, se faz uma justiça que restaure, né? Assim, é chamar as pessoas envolvidas num conflito, seja de qual natureza, mas especificamente aqui eu acredito que a gente foca muito no âmbito criminal, né, e que vai botar as partes frente a frente, a comunidade, as pessoas que representam, para se procurar um meio mais apropriado e entender muitas das vezes, né, doutora Alessandra, por que aquilo veio ocorrer. Eu acho que é interessante porque é o seguinte, quando vocês procuram atuar dessa forma, você procura, na verdade, uma palavra importante e chave na sociedade, que é uma pacificação, é uma paz. Entendeu? Para que realmente muitos dos conflitos ele não chegue à justiça e a justiça tão somente pegue a lei e aplique naquela situação. Interessante que a doutora Elisandra trouxe é que, apesar de ela ser predominantemente no âmbito criminal, no âmbito penal, ela também pode ser utilizada, né, em outras searas, inclusive administrativamente, antes de chegar à justiça, não é isso, doutora Elisandra? É isso, a ideia das escolas, e tem assim acontecido de uma maneira com resultados muito significativos, inclusive de âmbito nacional, é justamente isso, são conflitos escolares, aluno com aluno, aluno com professor, né? A gente está vendo muito essa questão de aluno com professor, servidores, né? Então, aquele ambiente ali possa redundar também num ambiente de paz.
de diálogo, onde as pessoas possam melhorar. A questão do bullying também é uma coisa que está sendo muito trabalhado dentro das práticas restaurativas, né? A gente está vendo as consequências do bullying hoje, pessoas que voltam às escolas e que praticam chacinas, porque foram pessoas que foram violentadas emocionalmente, né, por muitos anos. Então, tudo isso aí, a justiça restaurativa trabalha. Então, a ideia é que comece a se trabalhar na comunidade, inclusive para resolver conflitos numa comunidade. As pessoas possam, que isso é uma prática indígena, é uma prática antiga, as pessoas se sentam num círculo e vão conversar, vão dialogar. Na verdade, justiça restaurativa é o desenvolvimento da cultura do diálogo. Doutora Alessandra, você trazendo um pouco sobre aí o conceito, né, sobre o objetivo em si, a gente se questiona qual a diferenciação, então, da justiça restaurativa para a mediação, que é algo que eu acredito que muitas pessoas já conhecem, né? Existe diferença? Existe. Existe uma confusão, às vezes, das pessoas que estão atuando nas práticas restaurativas, de confundir, às vezes, o termo, né? Falar justiça restaurativa e mediação. São duas coisas distintas. Numa mediação, subtende-se, por exemplo, um acordo de pensão alimentícia, subtende-se que as pessoas estão no mesmo patamar. Então, uma senta do lado da outra com o mediador e vão negociar, né? Você vai abrir mão de uma coisa, o outro abre mão um pouquinho e chega num acordo. Isso é mediação. Justiça restaurativa não tem nada a ver com isso. Justiça restaurativa, você tem a figura de um facilitador, que é uma pessoa que tem formação para isso. Ele não vai servir de mediador, ele vai servir de guia, de orientador. Ele está ali, mas ele deixa que as partes sejam as protagonistas. A vítima vai falar dos problemas dela, dos danos, como ela quer que esse dano seja reparado, e o infrator vai dizer o porquê que ele praticou o crime, vai pedir desculpas às vezes, vai se autorresponsabilizar. Lembrando, é algo voluntário, é algo que pode dar certo, que geralmente dá certo, mas pode também dar errado. Pode ser que o infrator não queira participar. A vítima, que é outro problema que nós temos hoje a nível nacional, é que poucas vítimas têm se interessado em participar das práticas restaurativas. O que a gente está conseguindo, agora na minha pesquisa de doutorado, a gente visualizou isso. A justiça restaurativa, no mundo, ela é criada na Europa, Estados Unidos, ela foi mais voltada para a vítima. E no Brasil, ela está tendo uma peculiaridade. A justiça restaurativa no Brasil, ela está se voltando mais para o infrator. Justamente por essa baixa adesão das vítimas. Ou porque a vítima acha que o processo já demorou muito, que não tem mais nada a vir falar sobre isso. Ela tem medo do infrator. Ela tem problemas econômicos para se deslocar, para participar das reuniões. Enfim, existe uma série de coisas. Às vezes ela é mal abordada. E geralmente hoje a gente aplica mais no Brasil ao infrator. É interessante porque, como foi bem mencionado, explicado, doutora Alessandra, você vê que é uma roda de conversação em que há uma pessoa central, que se chama um facilitador, né, que é exatamente aquela pessoa que vai colocar à frente infrator e a vítima, né? São os alvos que foram envolvidos naquele ato, naquele problema na sociedade, entendeu? Agora, assim, realmente, se você parar para analisar friamente exatamente essa questão da vítima que não comparece, como o doutor Alessandro falou, porque, assim, é uma situação, analisando friamente, que é uma situação um pouco complicada. Você imagina, eu fui vítima de um assalto, eu fui vítima de um ato criminal qualquer, e de repente eu tenho que me estar de frente para quem fez aquele ato contra mim. Então, realmente é uma coisa que eu acho que tem que ser trabalhada, tem que ser conduzida. E muitas das vezes há uma palavra que a gente sabe que se pratica, que é a palavra preconceito mesmo. Ora, você imagina a sociedade absorver uma ideia, que eu acho que é interessante, uma ideia de que alguém praticou um ato e eu sou obrigado a sentar de frente para ele para conversar uma coisa que ele sabe que errou. Então, assim, veja bem as barreiras que elas existem. Talvez seja essa. As situações também que levam as pessoas, muitas vezes as vítimas, né, a não participar desse evento, dessa conversa especificamente, que eu acho que é uma forma de reinserção daquele que praticou e, sobretudo, da vítima que passou por aquele ato e muitas das vezes tem medo, vive assustado e talvez chegando numa roda e conversando, entendendo o que foi que houve, qual a influência, a sociedade teve influência naquele ato praticado, eu acho que a tendência é que talvez o rumo tomasse outro. Mas eu quero aproveitar a tua lição e já que a gente está falando da justiça restaurativa, eu quero saber se ela já tem aplicação de muito tempo no Brasil. Quando ela não chegou aqui? Olha, nos anos 2000, nós tivemos um juiz que trouxe um projeto para Jundiaí, na Grande São Paulo, um projeto numa escola. Ele trouxe o projeto e desenvolveu, fez a parceria do judiciário com essa escola.
Foi tão sucesso que mais 32 escolas replicaram esse modelo. Então, começou mais ou menos por aí. Em 2002, nós tivemos um projeto na Vara da Infância e Juventude, no Rio Grande do Sul, que é um projeto que existe até hoje. É um projeto, eu acho que é o maior que tem no Brasil. E começou a aplicar a justiça restaurativa aos atos infracionais praticados por menor infrator, com resultados excelentes. A partir daí, nós tivemos uma audiência nacional, e nessa audiência nacional foi discutido o assunto e começou a se aplicar, mas assim, isoladamente. Eu, juíza, me interessava, ia lá e criava o projeto na minha vara, mas não tinha algo sistematizado. Em 2016, já tardiamente, com que o Brasil está muito atrasado em práticas restaurativas, o Conselho Nacional de Justiça, ele baixa uma resolução, a 225, e obriga, hoje é obrigado, todos os tribunais do Brasil, todos os tribunais de justiça têm que implantar práticas restaurativas, inclusive com cumprimento de metas anuais. Então, há uma cobrança de metas. Então, tem vários eventos que o CNJ promove para a questão da formação dos juízes, dos promotores que não tiveram essa formação de práticas restaurativas na academia. Porque é uma coisa muito nova no Brasil. É uma coisa muito velha e muito nova, porque, apesar de existir há muito tempo, era muito isolado, muito pontual. E hoje não, hoje é obrigado. Todos os estados brasileiros, todos os tribunais de justiça têm que ter verba, tem que ter pessoal, tem que ter meta, tem que capacitar facilitadores e tem que implantar práticas restaurativas, seja nas escolas, seja a nível criminal, nas várias criminais. E aí, para que não haja confusão e para o nosso telespectador bem entenda, quando a gente se propõe a fazer uma prática de justiça restaurativa, não quer dizer que o infrator não vai ser punido. Porque talvez para quem nos escuta vai dizer assim, então aí não vai haver mais punição não, a impunidade, etc., porque vai ser conversado e vai ser resolvido. Na verdade, ele permanece. Mas eu acho que o foco principal de uma justiça restaurativa é exatamente trazer as pessoas, por exemplo, principalmente o infrator de volta, e entender por que aquilo veio ocorrer, por quais problemas e procurar, que a gente já tratou, uma pacificação, uma paz social, né? Vai além da pena, né? A justiça restaurativa, ela vai além da pena e além da reparação do dano. Ela evita que essa pessoa, esse criminoso, ele venha cometer novamente o ato criminoso, né? E nesse caso, você não favorece somente a parte que foi vítima, mas toda a sociedade, né? Porque, na verdade, nós tivemos, aí até quando eu estava conversando com a Adalto sobre isso, nós tivemos uma formação acadêmica muito positivada, né? Então, o crime aplica a pena, retribui a pena, com a pena, né? O ato praticado. E o infrator, ele nunca parou para pensar o que ele realmente fez. Muitas vezes ele se sente até vítima do sistema, né? Num assalto, por exemplo. Ele não sabe o dano que ele provocou àquela vítima, ele não sabe que aquela vítima desenvolveu síndrome de pânico, deixou de trabalhar, passou a ter problemas emocionais, ou então ela juntou o dinheiro para comprar aquele carro e o carro estava sem seguro e ela perdeu tudo que ela tinha, foi tudo, o sonho da vida dela, quer dizer, você destruiu o sonho de uma pessoa, uma série de coisas que o infrator nunca foi chamado a pensar. Então, o que é que ele vai fazer na audiência? Geralmente ele vai se defender, ele vai mentir ou ele vai confessar o que fez, mas pensar, refletir, querer reparar o que ele fez, ele nunca é convidado a fazer isso. Então, a ideia da justiça restaurativa, inclusive, é uma dificuldade porque nós não temos no Brasil, nós temos a resolução do CNJ, que fala o que são práticas restaurativas, que diz que elas devem ser implantadas, a forma como... Mas nós não temos uma lei. Não existe uma lei no Brasil ainda. Nós tivemos um projeto de lei, o 7006 de 2006, que foi arquivado realmente porque eu acho que na época era muito verde o assunto. E aí, lá em Brasília, o pessoal não entendeu muito, levaram para esse lado da impunidade e houve o arquivamento. Mas eu acredito que um novo projeto de lei hoje, com o amadurecimento que as práticas restaurativas vêm tendo no Brasil, com os bons resultados, a gente consiga realmente implantar de forma sistemática. Mas o grande problema hoje é que nós não temos uma lei que discipline como é que elas devem ocorrer. E fica muito a cargo dos juízes, por exemplo, escolher quais são os casos, quais são os crimes que vão realmente receber as práticas restaurativas. O que hoje no Brasil se limita muito a atos infracionais praticados por menor infrator e os crimes de menor potencial lesivo dos juizados especiais criminais. Alguns juízes mais afoitos ou promotores têm proposto aplicar, por exemplo, na parte de tráfico de entorpecentes, na parte de homicídio, ligado a roubos, mas são poucos casos. E quando são aplicados, geralmente é o menor infrator que praticou esses crimes. Então há uma resistência muito grande no Brasil do campo de atuação das práticas restaurativas. Eu acho que a lei ela viria resolver esse problema.
Doutora Alessandra, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando sobre justiça restaurativa. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com a doutora Alessandra Barbosa sobre justiça restaurativa. E a gente falava no bloco anterior, né, doutora Alessandra, você citando que não existe uma lei hoje para reger essas relações, né, e aí fica um pouco no campo da subjetividade do magistrado, né, varia conforme cada tribunal essa atuação, essa prática da justiça restaurativa, né. Falou também que houve um projeto de lei que não virou lei, mas que seria interessante agora, se houvesse, né, realmente essa lei para regulamentar essas relações, né? Mas por enquanto não tem nenhum outro projeto de lei sendo tramitado em votação, né? Não, em votação não, mas existem projetos que estão sendo elaborados, porque tem que ser algo muito bem pensado, mas eu acredito que hoje a gente já tem espaço para discutir isso aí no Congresso Nacional. Já existe conhecimento de muitas pessoas, porque em 2006 ninguém sabia o que era isso no Brasil, era uma coisa muito isolada, mas eu acho que a lei ela viria facilitar muito, porque ela ia dizer exatamente o campo de atuação das práticas, não ia ficar mais na vontade do magistrado, no subjetivismo. O que hoje acontece é que o judiciário, ele seleciona os casos que vão ser encaminhados para a prática restaurativa, que quando você vai estudar a fundo práticas restaurativas, você vê que ela deve abarcar todos os crimes, todas as situações. Assim as partes queiram. Eu tive
Um parente que foi vítima de homicídio, eu quero conversar com o infrator, eu quero saber por que ele fez aquilo, eu quero que ele entenda o dano que ele provocou a minha família. Eu quero participar, mas essa vontade, esse querer inicial, hoje não vem das partes. Vem de escolha dos juízes. Eles escolhem os casos que vão ser encaminhados. Aí, doutora Alessandra, eu vou aproveitar, já que a senhora disse que, na verdade, a ideia é que a lei vem implantar isso seja uma coisa automática, e na vida corriqueira da aplicação da justiça, né, dos processos, por exemplo, no que diz respeito à justiça restauradora, claro que a ideia, na verdade, que a lei quer trazer essa possibilidade dessa conversação, né, entre ofensor, entre vítima, e esse é o papel principal, né? Então, assim, dentro dessa ótica, eu perguntaria se essa figura do facilitador, ela se traz imprescindível no momento dele, e qual seria o objetivo primordial numa conversação dessa natureza. Olha, o facilitador é a pessoa que é uma pessoa, geralmente são os técnicos dos tribunais que são formados, falando que a gente tem de formato, ou então professores de escolas que também são formados para práticas restaurativas, ou alunos que participam de projetos, como é o caso da UFESA. Nós temos o projeto do professor Ramon, que vários alunos são capacitados para isso. E é aquela pessoa que não vai mediar, porque eu já expliquei que não é mediação. Ele vai sentar e vai conduzir a conversa de uma forma que, em determinado momento, ele fique só figurando ali e as partes dialoguem. Ao mesmo tempo para uma parte falar, ao mesmo tempo para outra falar. Enfim, então o facilitador é a figura, para mim, que eu percebo mais importante. Porque se ele faz uma boa abordagem, ele consegue convencer as pessoas a participarem do círculo. Mas às vezes essa abordagem ela é mal feita. Ela não é feita, não chega a convencer a vítima a querer participar. O infrator, às vezes, não quer participar, não tem interesse. Porque o interessante seria que na própria audiência, o juiz já esclarecesse para o infrator o que são práticas restaurativas, o que isso traria de benefício para ele. E não, ele simplesmente, o juiz pega o caso e encaminha para o facilitador. E às vezes a pessoa chega lá e não tem muito interesse em participar. Então, o facilitador, ele tem que ser uma pessoa muito capacitada, porque realmente é quem envolve as partes e conduz a que essas pessoas venham participar do círculo. É por isso da importância da capacitação, dessas pessoas que realmente sejam preparadas a absorver ou manter uma conversa dessa natureza, né? Que é tanto quanto, apesar de não claro, uma audiência, mas é uma forma de condução de uma conversação em que realmente, repito, né, já foi mencionado aqui algumas vezes, em que o ofensor é diante de uma vítima para procurar entender o problema e, claro, de repente trazer uma solução. Solução que eu digo assim, evitar que aquele infrator ele venha praticar novos crimes, porque ele passou a entender a problemática que ele criou na sociedade, sobretudo na vida da família ou da vítima, né? Então, assim, eu acredito que isso há uma possibilidade de aumentar as chances de não reincidência dos crimes. Eu acredito que trabalho dessa natureza talvez viesse melhorar esse tipo de criminalidade, né? O aumento da criminalidade. Doutora Alessandra, a Dado perguntou um pouco sobre o facilitador. E aí, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala também em círculos restaurativos. O que seriam esses círculos? Olha, na verdade, as práticas restaurativas, elas podem se dar de algumas maneiras. Elas podem se dar por videoconferência, por exemplo, a pessoa está presa, foi condenada e está participando por videoconferência. Ela pode se dar, que é o que geralmente acontece, que a gente chama das câmaras restaurativas, né? Que é aquele espaço montado ali, aquela sala montada, para que as pessoas dialoguem. Elas podem acontecer, como eu já fiz lá na Faculdade de Direito, lá da UERN, através dos círculos restaurativos, que são espaços maiores. Por exemplo, a gente senta todos os alunos, tem um facilitador, e a gente começa a girar um bastão, é bem interessante, você gira o bastão, ali cada um vai dizer como é que se sente, como é que chegou naquele lugar. Cada um vai trazer um objeto de estima que alguém deu, ou um presente, alguma coisa simbólica. E aí é interessantíssimo. E aí cada um tem seu momento de fala, tem uns desabafos, as pessoas passam a perdoar umas às outras. Às vezes há um conflito naquele espaço e uma perdoa a outra porque entende a dificuldade da outra. Que são os círculos, né? Que são os maiores. Mas tem as câmaras restaurativas, que geralmente é o que acontece no âmbito judiciário, que é infrator, vítima, às vezes os familiares de uma ou de outra, e alguém da comunidade interessado, uma ONG, ou enfim, alguma coisa do tipo. Então, são as câmaras. Então, tem vários formatos. Não existe um formato muito acabado, muito perfeito, não. E aí, doutora Alessandra, até para que entenda assim, como possivelmente viria uma lei regulamentando essa forma de atuação, essa forma de aplicação dessa prática restaurativa,
eu acredito que ela vai ser... Eu acho que hoje ela é utilizada em qualquer tipo de crime, né? Seja ele de maior potencial ofensivo, seja no menor. Acredito que essa prática ela deva se utilizar. Claro, em alguns momentos, em algum tipo de delitos praticados, talvez isso venha sentir um pouco de dificuldade. Como a senhora bem mencionou, num crime de homicídio, por exemplo. Você imagina um crime de homicídio em que o ofensor tirou a vida de alguém e você traga a família dessa vítima, traga para conversar. Então, assim, há uma barreira realmente, até eu digo de respeito com relação ao tipo de crime praticado. Quando você entra numa esfera de um assalto, talvez, vamos conversar, por que você fez isso, era necessidade, o que foi que houve, e eu acredito que a tendência realmente seria trazer algum tipo de atuação e trazer melhorias. Eu acredito que isso é uma evolução, claro. Né? No Brasil, como a senhora me explicou, já faz um tempo que já vem sendo praticado, agora a nível de alguns tribunais, isso ainda tem encontrado algum tipo de barreira, né? Mas acredito que a tendência é que isso venha evoluir realmente e venha ser um processo natural em um seio judicial, né? Doutora Alessandra, e em relação à prática da justiça restaurativa, até que ponto o papel do Ministério Público, o papel do Judiciário em si, eles são essenciais nessa prática? Olha, a justiça restaurativa ela é uma justiça de cunho comunitário. Né? Nos outros países onde ela foi implantada, a ideia é que ela saia dos tribunais e se difunda das comunidades. As comunidades passem a solucionar os seus próprios conflitos, briga de vizinho, não sei o quê, um furto na casa do vizinho, e tentar solucionar ali. Mas no Brasil, o grande protagonista das práticas restaurativas é o Poder Judiciário, sem dúvida alguma. E aí o Ministério Público também entraria nisso aí. Apesar de ser o divulgador das práticas restaurativas, mas, como eu expliquei no início, foi uma coisa muito isolada. Um juiz que se interessou, um promotor que se interessou, e foi pontualmente, espalhadamente, aplicando práticas restaurativas. Mas dentro do Poder Judiciário, o Judiciário é o maior incentivador e é o maior algoz ao mesmo tempo. Porque nós tivemos muitos juízes e promotores, eles têm uma formação muito engessada. A parte humanística, ela não é trabalhada durante a parte da academia, né, no período acadêmico. E aí esses juízes, esses promotores, quando chegam no campo de atuação deles, o que é que eles querem fazer? Punir. Vamos punir, vamos aplicar a pena, vamos prender, né? E é o tempo todo assim. E aí, isso não diminui a criminalidade. A gente sabe que não diminui. Qual é a ideia? Fazer com que a pessoa reflita para que ela não volte a praticar aquele crime e que ela seja vista, o infrator seja visto como pessoa, como um ser humano que errou, que falhou, que cometeu um ato infracional, que cometeu um crime, mas que precisa de uma oportunidade, precisa ser ouvido. Né? Isso aí, como a Adalto bem colocou aqui, isso não tem nada a ver com impunidade. Ele vai receber a pena dele, a sanção dele, mas que pode ser diminuída se, por exemplo, ele cumpriu o acordo que ele conversou com a vítima, que ele negociou com a vítima, né? Que a vítima solicitou. E às vezes, muitas vezes é interessante, a gente quando estuda práticas relativas, a questão das vítimas, que muitas vezes a vítima nem quer dinheiro, nem quer uma reparação material, ela só quer ser ouvida. Ela só quer que ele se responsabilize, que ele peça desculpas. Às vezes a vítima só quer que o infrator peça desculpas. Né? Então, como é importante desenvolvermos a cultura do diálogo, que a gente vive num mundo muito violento, muito agressivo, de muita retribuição, o mal se paga com o mal. E a gente sabe que violência só gera violência. Então, a ideia é que tivéssemos uma lei, mesmo sem a lei, hoje nós temos a resolução do CNJ, que é importantíssimo, mas que essas barreiras fossem quebradas dentro do próprio Poder Judiciário. Porque, interessantemente, existe uma pesquisa do CNJ, que foi encomendada, uma professora doutora, quem comandou essa pesquisa, ela é de Santa Catarina, doutora Vera Regina. E na pesquisa lá que foi feita, no relatório da pesquisa, é interessantíssimo a fala dos juízes e dos promotores que trabalham com práticas restaurativas, como eles são hostilizados dentro do ambiente de trabalho pelos outros juízes. Vai ali, aplica aí a prática restaurativa e fica tirando onda, sabe? Com juízes, com promotor. Então, os servidores que trabalham também com práticas restaurativas também são hostilizados dentro dos tribunais, dentro do Ministério Público. Então, assim, eu acho que a grande barreira hoje é quebrar essa cultura da retribuição pela retribuição dentro do judiciário. Eu acho que se consegue fazer isso, as práticas restaurativas elas vão deslanchar, sabe? Independentemente da lei, mas a lei, para mim, ela é importante porque ela vai guiar o procedimento, como deve fazer, porque se você ler a resolução é muito solto.
como que isso deve acontecer. E aí cada juiz faz do jeito que quer, da forma que quer. Né? Então, é isso. Mas eu acho que o grande algoz hoje é o próprio Poder Judiciário. E se falando de Poder Judiciário, Ministério Público, doutora Alessandra, as práticas restaurativas, por exemplo, elas podem ser aplicadas em qualquer momento? Antes de iniciado um processo criminal, uma ação penal, no decurso do processo, posterior ao processo, ela pode ser aplicada antes, depois, no momento? Como é que ela pode ser aplicada, as práticas? Olha, a própria resolução do CNJ, ela deixa bem clara que a prática restaurativa ela deve ser aplicada a qualquer momento. Sim. Ou na fase de inquérito, ou durante o início, antes de iniciar o processo, durante o processo, após o processo, na fase de execução penal. Inclusive, na fase de execução penal, nós tivemos uma reunião com o Tribunal de Justiça que está vindo implantar em Mossoró práticas restaurativas, mas que se surpreendeu, porque quando chegou aqui, já viu que várias práticas estão acontecendo, independente do tribunal. Mas a ideia hoje, doutora Cíntia, né, que é uma entusiasta no assunto, é de levar as práticas restaurativas para penitenciário, para a área de negócio, para os casos de presos que já estão cumprindo pena. Então, ela é uma entusiasta, inclusive ela já está no processo de capacitação como facilitadora, uma pessoa brilhante, doutora Cíntia, de uma formação humanística extraordinária e uma magistrada muito competente, mas que entende que a prática restaurativa, ela tem o condão de diminuir a criminalidade, de restaurar. Então, a doutora Cíntia é uma pessoa, inclusive, quando o tribunal veio a Mossoró, ouvi, né? Na verdade, eles vieram propor práticas restaurativas e aqui encontraram várias, né? A UFESA, através do professor Ramon, que vem implantando nas escolas, em várias escolas de Mossoró, inclusive. O pessoal do tribunal também ouviu esse relato de alguns facilitadores que estavam lá, que trabalham, que atuam no projeto do Dr. Renato Magalhães, que trabalha na vara de violência doméstica, né, violência contra a mulher, e que está tendo resultados. Eu não fui ainda visitar, mas eu estou muito ansiosa para fazer isso, porque diz que todos os círculos que têm acontecido com homens que praticaram violência contra suas esposas, suas companheiras, contra uma irmã, contra uma mãe, não tem havido reincidência em Mossoró dessas pessoas que têm participado dos círculos. Houve um caso só de uma reincidência de um rapaz que era usuário de drogas e utilizou a droga e praticou a violência. Mas diz que todos os homens que estão participando desses ciclos, eles estão realmente compreendendo a dimensão do que eles praticaram. Então, gente, eu acho que o caminho, a saída hoje para a redução da criminalidade, e isso se prova em números, é a questão das práticas restaurativas através do diálogo. Interessante, né, Adalto? E mais interessante ainda é saber que aqui no nosso estado, aqui na cidade, existem pessoas atuantes, né, na justiça restaurativa. Nós, no próximo bloco, vamos tratar, inclusive, a nível de estado, né, aqui no Rio Grande do Norte, para a gente saber um pouco como andam as práticas restaurativas aqui. Mas não sai daí que a gente volta rapidinho. Nós vamos voltar conversando ainda com a doutora Alessandra sobre justiça restaurativa. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente.
de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, conversando com a doutora Elissandra Barbosa sobre justiça restaurativa. E a gente tratava no bloco anterior, né, sobre essas práticas que ocorrem aqui no Rio Grande do Norte. E aí, doutora Elissandra, eu já pergunto então como anda a justiça restaurativa aqui no nosso estado. Você já pincelou, já nos deu um norte, né, que já citou inclusive algumas práticas, mas eu gostaria de saber, porque como a gente já tratou aqui, você muito bem pontuou que a prática da justiça restaurativa ela ainda é bem pontual e fica muito a critério do tribunal. Então, como anda aqui no nosso estado a justiça restaurativa? Olha, interessante é que o Ministério Público no Rio Grande do Norte ele está muito avançado à frente do tribunal, muito à frente. Em 2012, quando não existia nem a obrigação da implantação de práticas restaurativas, o MP do Rio Grande do Norte, e começando por Natal e Mossoró também, eles já começavam a implantar práticas restaurativas para pequenos conflitos, para a questão das escolas. Então, o MP começou em 2012. A resolução do CNJ, que obriga os tribunais a implantar, foi de 2016. E o TJ do Rio Grande do Norte só começou em 2017, praticamente, 2016, 2017. Obviamente que existe todo um tempo, né? Quando houve a determinação, tem que ter o tempo de quê? De capacitar o pessoal, de fazer com que os próprios juízes compreendam, que os próprios servidores compreendam que são práticas restaurativas, formar os facilitadores, que demora, porque depois da parte teórica eles têm que cumprir uma parte prática de não sei quantos círculos, e aí demora. Pra você ter uma ideia, em 4 anos o Rio Grande do Norte formou só 150 facilitadores a nível de tribunal, o que é pouquíssimo para 4 anos para o estado todo. As práticas hoje restaurativas, elas estão muito limitadas a Natal e Mossoró. Muito limitadas. E Mossoró, não por iniciativa do tribunal, porque agora que houve a primeira reunião para ver o que é que vai acontecer. Na verdade, Mossoró tem acontecido porque Mossoró é sempre vanguardista. Então aí a gente começa, a UFESA, a UERN começa a implantar práticas restaurativas, inclusive na disciplina de Teoria Geral do Direito Penal 2, que é a parte geral do Código Penal que a gente trabalha, já existe lá um ponto para falar de práticas restaurativas, de justiça restaurativa. Então, hoje é obrigatório na grade da UERN falar sobre justiça restaurativa. Isso já tem uns 2 ou 3 anos já. Então, assim, na verdade, o Mossoró tem sido vanguardista. Aí tem o exemplo do caso que eu falei, né, da situação de violência doméstica, que o doutor Renato também, de maneira pioneira, vem trabalhando. Doutora Cíntia tem essa vontade, mas ainda está na fase de formação. Mas se você colocar Ministério Público de um lado e TJ, e o Ministério Público está assim, muito além do Tribunal de Justiça. Mas como eu falei, lá em Natal, por exemplo, eles já liberaram aquele prédio antigo da Ribeira, quando funcionava o fórum, só para práticas restaurativas. Mas o que é o problema? Tem 5 servidores para trabalhar com prática restaurativa em Natal. 5, para formar todo mundo do estado. Desses 5, só tem 2 que são realmente dedicados a isso. O resto são cedidos, e que tem outras funções. Então não consegue dar conta de implantar algo que tenha realmente um impacto grande. Por quê? Porque são coisas muito setorizadas, né? E Mossoró tem se destacado com a ajuda do Ministério Público. Porque o Ministério Público é que está formando esses alunos da UFESA, os professores da rede municipal, da rede estadual, justamente para que eles atuem nas escolas como multiplicadores. Mas é o Ministério Público que tem chegado junto. Muito, inclusive na pessoa de Paulinha, que é uma pessoa fantástica, que tem assim uma energia muito positiva, e ela é uma entusiasta no assunto, e ela não tem dia, não tem hora, ela forma a turma final de semana, ela forma a turma muito além da carga horária do trabalho dela. É uma pessoa que merece todos os aplausos, é Paulinha lá, ela disse que é do TJ, mas que ela é do Ministério Público, que ela está em Mossoró cedida. Mas enfim, se você disser assim, como é que está hoje? Tem esse prédio da Ribeira e Natal, com 5 servidores só, que não é nada, não dá para nada isso aí. Mossoró, agora que teve a primeira reunião, mas assim, eles vieram só ouvir as necessidades daqui, levar isso para Natal, para elaborar um plano para aplicar em Mossoró, mas daqui que isso seja aplicado no estado do Rio Grande do Norte todinho, com a quantidade de municípios que a gente tem, olha, eu acho que isso vai demorar muito, muito mesmo, é uma coisa de médio e longo prazo. Ao que parece, mas diante mesmo dessa problemática do tempo, ao que parece, há uma evolução, porque, para todos os efeitos, independente dessa questão estrutural, que eu acho que passa muito por isso, né, a questão de número de servidores, pessoas capacitadas para agir dentro da justiça restaurativa,
mas pelo menos se escuta falar de que está tentando ser aplicada, está tentando ser implantada. E eu acredito, doutora Alessandra, a senhora como uma grande entusiasta, inclusive com defesa nessa área, né, de justiça restaurativa. E com livros publicados. Sim, com certeza. A doutora Alessandra é altamente capacitada, inclusive, para falar desse assunto específico. E daí, porque eu faço a seguinte pergunta à doutora Alessandra, ela com esse entusiasmo, com esse trabalho que ela tenta desenvolver, com, obviamente, as legislações que eu acredito que vão ser aperfeiçoadas e vão ser implantadas. Como é, na sua posição, doutora Alessandra, em se implantando toda essa sistemática, em conseguindo a questão estrutural, em a lei passando a ser ativa no que diz respeito ao assunto especificamente, como a senhora pode ver, que panorama a senhora pode passar do que seria da justiça após esse implante? Eu acho que vai ser a maior revolução que vai acontecer especificamente na seara criminal e também de pacificação das escolas. Eu acho que vai ser algo, a gente já pegando os exemplos de outros países, né, que estão anos-luz na nossa frente, é que a ideia é que realmente a gente vai conseguir reduzir criminalidade. Esse não é o objetivo inicial. O objetivo inicial é que as pessoas dialoguem e que a vítima tenha seus danos reparados, né, da forma como ela achar que deve ser reparado. Mas, assim, isso, consequentemente, o infrator se sentindo pessoa, se sentindo ouvido, podendo expor, pedir desculpa, se responsabilizar, isso é um passo enorme, principalmente nos casos de violência doméstica. Isso aí eu acho que é a maior ferramenta que se tem hoje, é uma ferramenta de baixo custo, não é uma ferramenta de alto custo, é uma ferramenta de baixo custo, mas que exige vontade, sabe? Eu acho que o tribunal ainda do Rio Grande do Norte está muito engessado, apesar de que nós temos juízes, doutor José Baltazar, nós temos o doutor Fábio Ataíde lá em Natal, que são pessoas que realmente vestem a camisa, né? Temos aqui em Mossoró, como eu falei, o juiz da vara de violência doméstica, o doutor Renato Magalhães, mas são, doutora Cíntia, mas são pontuados, são aquelas pessoas pontuadas. Nós não temos um engajamento ainda do tribunal. Vamos implantar práticas restaurativas, vamos solucionar esses casos, vamos colocar em diálogo, vamos deixar que as partes dialoguem e cheguem a um acordo. Eu acho que o próprio Poder Judiciário, muitas vezes isso aí se encaixa também no Ministério Público, não quer abrir mão da caneta, do poder da caneta, do poder de punir. Né? Não é que o Estado estaria abrindo mão, mas ele deixa que as partes dialoguem. E não é o que acontece. Né? A gente sabe que numa audiência, para você falar, você tem que pedir licença ao advogado ou ao juiz ou promotor, tem aquele tempo limitado, e você não vai com a audiência, uma vítima, para expor o sentimento dela. Eu nunca vi uma audiência assim. Ela vai como uma mera testemunha, para dizer o que aconteceu, tá? Acusar, ela vai de acusadora. Né? Ela nunca foi ouvida. Ninguém sabe o que aconteceu com aquela pessoa. O infrator do mesmo jeito. Por que você fez isso? Porque ninguém nunca perguntou isso, infrator. Pergunta assim, você fez isso? Aí o cara disse, fiz. Tá, mas por que você fez? Você sabe o que foi que você provocou? Isso aí nunca foi questionado numa audiência. E também não é interessante que seja feito numa audiência. É interessante que tenha um ambiente que ele se sinta à vontade para falar. Não se sinta coagido, constrangido, como promotor de um lado, um juiz do outro, um advogado do outro. Não, ele tem que estar livre. Ele tem que estar se sentindo ambientado. Lembrando que todas as práticas restaurativas, elas são voluntárias. Se as partes não querem participar, elas não podem ser obrigadas. Que é outro problema que está acontecendo. Muitas vezes os juízes têm encaminhado casos para a escola, por exemplo, para ser resolvido aquele caso lá e tal, e aí quando a pessoa não quer participar, ele meio que constrange a pessoa, e aí não pode. Se você não vai voluntário, como é que eu vou me pedir perdão? Como é que eu vou querer reparar um dano se eu não estou fazendo isso de forma voluntária? Isso não, é uma fachada, isso não vai acontecer. E uma das coisas, dos valores que se tem nas práticas restaurativas é o respeito, é a voluntariedade e a vontade de querer mudar, a vontade de querer fazer. Não existe fingimento, não existe uma farsa para ganhar isso ou aquilo, então é muito voluntário. Doutora Alessandra, nosso bloco está chegando ao fim, mas nós gostaríamos mais uma vez de agradecer sua presença e deixar, né, Adalto, sempre o convite para que você possa retornar outras vezes e falar também sobre outros temas. Ok, eu que agradeço esse momento aqui, né? E me sinto assim, lisonjeada de poder estar começando também a plantar essa sementinha na cidade de Mossoró, para que a população venha conhecer o que são práticas restaurativas, né? Para além dos muros das universidades, para além dos muros dos tribunais e do Ministério Público, que a comunidade, que as pessoas entendam a importância de se cultivar o diálogo. Como o diálogo é importante na vida das pessoas.
Adalto, doutora Elissandra, vou convidar vocês agora para que a gente possa assistir juntos o nosso professor Pietro Medeiros no seu quadro Dicas de Concurso. Para você que é concurseiro, que já está aí há um tempo estudando, ou então você que vai começar agora, o professor Pietro chega com dicas e informações sobre editais. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste na TV Câmara Mossoró, no nosso quadro aqui sobre concursos públicos. Hoje, mais uma vez, um tema muito interessante que faz parte da vida de todos os concurseiros, inclusive a minha por algumas vezes. É o cancelamento de provas. E aí você vai e se prepara para uma prova de um concurso público e na iminência de fazer a prova, você já com passagem aérea comprada, já com hospedagem, já com investimento em cursos preparatórios, a prova é cancelada. E aí você deve estar se perguntando o que fazer para amenizar esses prejuízos, né? Então eu vou passar aqui minha experiência e algumas dicas para você que está também nessa situação ou que porventura venha fazer prova em outro estado, né? E queira se prevenir para que não venha a ter nenhum tipo de prejuízo. A primeira dica é comprar passagens aéreas e hospedagem com taxa de cancelamento gratuito, né? Se for hotel, se for uma pousada, tentar taxa de cancelamento gratuito e se for a passagem aérea, com as taxas que existem para que você possa cancelar também de forma gratuita. Caso você não tenha feito isso, porque tem um custo a mais, né? A gente entende. E aí a dica é a seguinte, ao ir fazer a prova, você registrar tudo. Registre todos os seus gastos, seja com lanche, com hospedagem, passagem aérea, dentro do aeroporto, Uber. Então você começa a registrar todos os seus dados. Eu aconselho que você crie um grupo aí só com você, e aí você vai colocando essas informações dentro desse grupo, né? E aí você vai se quiser usar cartão de crédito, facilita bastante porque já vai estar lá na fatura, né? Então você vai tendo essa precaução. A segunda dica e a segunda, na verdade, informação que eu quero passar para vocês é que de quem é a responsabilidade? É da banca do concurso? É do Estado, se for um concurso estadual? Ou é da União, se for um concurso federal? De quem é a responsabilidade? Então a gente sabe que em alguns concursos, em algumas provas, pode ocorrer o cancelamento de forma legítima. Imagine aí um caso fortuito, ou de força maior, eventos da natureza, eventos na cidade que não estão previstos, né? Então há essa possibilidade de cancelamento. Como também há a possibilidade de cancelar e de ser culpa da banca do concurso, certo? Como, por exemplo, em alguns concursos que já teve fraude, aí uma responsabilidade principal é da banca do concurso e de forma subsidiária, de forma supletiva, digamos assim, a responsabilidade é do Estado. Então, como você vai estar com todo esse histórico de gastos, né? Nós temos várias decisões aí nos tribunais, dando ganho aí para os concurseiros que estão com esse prejuízo. Então a banca ela vai indenizar de forma material os seus gastos, o valor da inscrição do concurso, gasto com hospedagem, gasto com passagem, enfim, toda essa situação. Com relação ao dano moral, você tem que provar que você tem ali um abalo psicológico, que você teve algum prejuízo, é algo mais subjetivo, né? Vai depender muito do juiz que vai analisar o caso, que vai pegar todas as provas que você dispõe no processo. Então, não tem como a gente fechar aqui um diagnóstico, né? A gente aconselha até que quem tenha algum problema desse tipo, procure um profissional especializado, né? Para que possa dar uma assessoria melhor. Aqui são dicas pontuais, o tempo é curto. Então é isso, você tem que se prevenir, né? Documentar tudo. Se for responsabilidade exclusiva da banca, você vai procurar de forma judicial entrar contra a banca e colocar o Estado ou a União ou o município de forma subsidiária, porque ele também tem responsabilidade, certo? Então tem que avaliar qual foi o motivo que gerou esse desgaste e esse prejuízo. Em algumas situações não vai ter o que fazer. Imagine que você vai fazer uma prova em Brasília
e no dia da prova acontece um fato que para toda a cidade, que não tem como ocorrer a prova. Então não é culpa nem da banca, nem é culpa do Estado, né? Foi um caso fortuito, foi um caso imprevisível, né? Então aí todos ficarão, em regra, né, com esse prejuízo. Mas de uma forma geral, o que a gente tem visto nos tribunais é culpa, na maioria das vezes, da banca, por falta de organização, por falta na segurança do concurso, e você tem que estar atento, porque você, com certeza, pode demorar até um pouco, mas você poderá ser ressarcido das suas despesas aí com danos materiais. E o dano moral ser verificado também em cada caso pelo juiz, tá bom? Então, caso você tenha algum tipo de problema dessa natureza, procure aí alguém especializado que possa fazer um atendimento melhor, com mais informações. Aqui são dicas pontuais para que você possa se prevenir em um possível concurso que vá fazer em outro estado da federação, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso. E a gente vai finalizando esse programa, agradecendo mais uma vez a doutora Elissandra, né, Adalton? E hoje nós tivemos aí mais um tema palpitante, agradável, principalmente a nível de implantação, né, que nós estamos vivendo esse sistema a nível do estado do Rio Grande do Norte, pelo que a doutora Elissandra falou, e para nós foi uma alegria trazer esse esclarecimento aqui o telespectador. E assim, o mais importante desses assuntos, dessas conversas que nós traçamos, é a gente poder, ao final, trazer um resumo, trazer, na verdade, qual foi o objetivo da implantação de uma justiça restaurativa. Que eu acho que, acima de tudo, está exatamente promover essa pacificação, na verdade, trazer essa paz social. Eu acho que um dos pontos principais hoje, que foi traçado pela Alessandra, é que assim, a justiça ela tem que ser feita, ela tem que ser aplicada. Você praticou o crime, você vai ser punido. Isso aí é inquestionável, até porque não pode imperar a ideia da impunidade no meio da sociedade. Mas, sobretudo, existe o outro trabalho, que é um trabalho mais social, da pessoa que praticou e da pessoa que foi vítima, né? E, de repente, aquela pessoa ser reinserida na sociedade diante de um trabalho desse que foi feito através de uma justiça restaurativa, e ele, no lugar de ofensor, que é como ele se sente ali no meio da justiça, ali no meio de uma audiência, mas ele se pôr, às vezes, muitas vezes, no lugar da vítima, e ele mesmo conseguir corrigir o erro dele e não mais praticar. Daí a ideia da diminuição da criminalidade. Para nós foi uma felicidade, doutora Alessandra, recebê-la aqui nos estúdios da TV Câmara Mossoró, e espero contar com outras oportunidades nesse bom papo, nesse bate-papo agradável e bastante esclarecedor. Eu que agradeço e fico feliz porque quando eu lancei a primeira obra publicada no estado do Rio Grande do Norte, foi uma obra minha, que foi a minha dissertação de mestrado em 2011, 2012, ninguém sabia nem o que era, e hoje a gente já vamos ter amanhã a segunda semana promovida pela UERN de Justiça Restaurativa. Então, como isso cresceu em 10 anos, né? Então, a minha expectativa é que daqui a 10 anos a gente sente novamente aqui para falar de algo que todo mundo já conhece, de algo e já colhendo os frutos disso aí, porque é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho muito fácil. Obrigada e parabéns, doutora Elissandra, pela sua atuação com a Justiça Restaurativa. Bom, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Nós convidamos você a permanecer aqui na TV Câmara Mossoró acompanhando a programação. E lembramos que no nosso canal do YouTube você encontra essa e as edições anteriores. Acesse e assista aos nossos programas. Até a próxima quinta-feira em mais um Cidadania. Tchau!